É uma satisfação, é uma honra quando nós conseguimos finalizar um trabalho como esse que nós estamos fazendo. Eu me sinto feliz pelo trabalho realizado e, com certeza, estaremos aqui no ano vindouro para a continuidade dos grupos de estudo. Então, nós vamos continuar, embora esse grupo vai ficar sempre como quarto ciclo, né? Porque o primeiro ciclo será criado, então esse grupo vai continuar, porque se eu passar para o quinto ciclo, aí eu tenho que juntar mais dia da semana e eu não tenho mais dia de semana. Nós não temos mais esse espaço físico para essas continuidades. Mas eu estou muito feliz, eu acredito que foi um bom trabalho, foi um bom aprendizado, foi uma boa equipe de trabalho, uma equipe de médiuns, corajosos, perseverantes, na sua luta, no seu aprendizado. Porque querer aprender, também a pessoa tem que ter a responsabilidade de gostar daquilo que faz, de amar a sua mediunidade, porque o meu trabalho, o trabalho da Eli, é um trabalho constante, que já vem há muitos anos. Mas, de alguma forma, ela se esforça para fazer todas as aulas, ela se esforça. Essa evolução nossa junto, de pesquisa e de conhecimento, ela é muito importante. E vocês também são muito importantes na minha vida, cada uma de vocês, cada companheira, cada oportunidade, meus irmãos, é tudo especial. Eu tenho amigos velhos, de companhias velhas e de aprendizado, como temos amigos novos, mas os velhos estão mais no coração, mais marcados dentro da nossa alma, como todos vocês. Então, eu abro aqui para perguntas. O que vocês gostariam de perguntar, quer da continuidade do nosso grupo, quer sobre a mediunidade, qualquer atividade, né? Que eu farei a prece de encerramento. Fala, Aninha. Araci, embora talvez você pense que foge do assunto, mas olha, ontem eu soube de um fato que diz que o ano que vem, Divaldo disse que o ano que vem a doença maior será a depressão e a maior número de óbitos será por suicídio. A pessoa tem depressão por causa de medo e solidão. Nós, no nosso trabalho, podemos desintegrar, pelo menos na cidade da gente? Lógico, lógico. Todos nós podemos trabalhar. Existe técnica, existe maneira de trabalhar. Se nós formos trabalhar pela cidade, que muitos aqui já têm esse conhecimento, que há necessidade de nós trabalharmos do alto. O médium não pode trabalhar aqui embaixo, nas ruas, nem dentro das casas, nem nos locais. O médium tem que trabalhar pelo menos a 30 quilômetros para cima. Por quê? Porque a densidade do fluido, quando nós estamos nas ruas, nas calçadas, nos prédios, é denso esse fluido. E o médium, para trabalhar, ele precisa ficar com um fluido mais rarefeito, mais fácil de ser manipulado, mais fácil de ser trabalhado. Então, quando nós estamos fazendo um trabalho planetário, que é isso que eu estou fazendo, quer para a nossa cidade, quer para um estado, quer para um país, nós temos que estar trabalhando nesta altura, na envergadura superior, dentro de uma ordem superior, junto com os espíritos superiores que protegem a cidade, o estado, que protege o país, que protege o continente, que protege o sistema planetário. Então, o médium ele tem que conhecer toda essa técnica de trabalho, porque eu não posso rezar, nem você, nem nenhuma de vocês, para eu vou recolher os suicidas da minha cidade. Eu E você sei, eu está sei. dentro da sua casa ou dentro do próprio núcleo de trabalho. Por quê? Você estará sujeita a uma emanação muito forte
da forma pensamento, do desejo, das ondas vibratórias das mentes em desespero, em desequilíbrio. Então, existe aquela salada de fruta, existe aquelas emanações de todas as cores. E se o médium cair dentro desse padrão vibratório, ele não consegue sair. Por isso é que tem técnica. Por isso que o médium tem que aprender a trabalhar do alto, para que ele socorra também o seu lar, socorra o seu local, a sua cidade, um hospital, um pronto-socorro, aonde quer que ele já não está trabalhando como médium familiar. Médium familiar, e quando eu estou dentro da minha casa, e posso registrar os fluidos, para que eu possa trabalhar com segurança na minha casa, no meu filho, no meu lar, qual a qualidade do fluido que ali está, para que eu possa trabalhar. Quando eu saio da minha casa, eu já estou quase que num trabalho planetário. Eu preciso trabalhar do alto. Esta é uma recomendação poderosa, inteligente, capaz. Não façam isso, trabalhar pela sua cidade dentro da envergadura como se fosse o seu trabalho familiar. Você terá que elevar seu perispírito, elevar a sua mente a uma altura desejável de 30 quilômetros ou mais, para que você veja de cima, para que o médium não se envolva com o padrão vibratório que está na rua, nas calçadas, nos ambientes, nas festas, no carnaval, onde quer que ele esteja. Então, o médium tem que trabalhar do alto. Nós já demos essa aula com a Elis, já passamos informação a nível de aula. Então, o médium, daqui do alto, ele comanda toda a sua equipe de trabalho, para que ela possa socorrer, levar para as bacias, socorrer esses espíritos, como nós estamos falando, voltados aos suicídios, voltados à depressão, voltados à angústia, voltados ao medo. Então, essa pesquisa que nós devemos trabalhar o ano que vem, com certeza, mas aqueles que já estão trabalhando já o sabem, que se o médium trabalhar do alto, ele não sofrerá consequências alguma do fluido ambiental da cidade. E também não precisa ir lá para outro planeta e nem precisa sair da órbita da Terra, porque tem uns medrosos que pensam que vai ficar na Lua. Veja, já é muito longe, para que isso? Como é que você vai andar, enviar sua onda pensamento, uma ordem, para que a sua equipe de trabalho recolha os suicidas ali, passe ali? Você vai estar lá na Lua? Não inventa esse tipo de coisa. Porque nós estamos falando aqui, rindo, porque tem alguns que me fazem isso, né? Em vez de ir para outro planeta, não sei o que vão fazer lá, porque lá é outro local, outro ambiente, outro fluido. Então, o que nós fazemos? Nós devemos trabalhar do alto, na nossa cidade, no nosso bairro ou nos nossos quarteirões, de maneira a socorrer esses espíritos, aonde tiver esse acúmulo dessas energias. Então, isso requer disciplina, requer que o médium tenha toda a sua equipe de trabalho. O que eu falo equipe de trabalho? Aqueles amigos, companheiros, espíritos familiares, todos os espíritos de todas as religiões, de todos os credos, de todas as nações. Porque quando nós vamos recolher suicida, nós não vamos bater no ombro do suicida e perguntar: você é católico? Você é umbandista? Você é messiano? Quem é você? Nós não vamos fazer isso. Nosso trabalho é humanitário. Nós não questionamos a religião do espírito, mas a sua necessidade de ser socorrido. Então, quando nós estamos trabalhando num trabalho planetário, nós socorremos todos os espíritos, indiferentemente de raça, de cores, de credo, de nação, quem ele é. Então, é o mesmo trabalho. Da mesma forma que aqui ela colocou os doentes, os caídos, combalidos, mas também, se nós precisarmos
fazer um trabalho que vamos socorrer bandidos, ladrões, espíritos com essa ordem assim agressiva, necessariamente precisamos também trabalhar do alto. Porque nós não podemos trabalhar aqui embaixo. Por quê? Porque a vibração do banditismo, do assassinato, dos ódios, das vinganças são fluidos densos e pesados. Então, se faz necessário sempre o médium se preparar com toda a técnica, Deus, Jesus, toda a sua equipe, e trabalhar também a 30 quilômetros para cima, 50, 100, está ótimo já. Porque o que importa para o médium é a visão total da cidade, do estado. Mas se você for boa de geografia, se não fugiu da aula e assistiu direitinho às aulas de geografia, você conhece os estados, você conhece onde que estão as cidades e também os limites, né, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, e aí por diante, sabe até onde que estão os oceanos. Agora, então, é importante quando nós temos a visão geográfica, né, ou geopolítica daquilo que vamos fazer. Então, nós temos o local localizado onde nós vamos atender, mas sempre do alto. Sempre do alto. Nunca embaixo. Nunca. De maneira nenhuma. Em hipótese nenhuma. O trabalho que nós fazemos dentro do nosso lar, que nós tiramos espíritos que estão no nosso lar, na nossa vida, no nosso trabalho, espíritos que estimulam a queda, são moradores da nossa casa. São moradores. Então, eles estão dentro da nossa casa. Se você deixar, ele dorme na sua cama e usa o seu travesseiro. E senta na sua cadeira e assiste televisão. Essa é a realidade, porque eles são moradores. Então, é diferente você chegar no morador da sua casa e falar para ele que ele não pode mais ficar sentado na sua cadeira, que ele não pode mais ficar olhando sua televisão, que ele tem que retornar à pátria espiritual, para que ele ali não faça morada no seu lar. Mas é totalmente diferente quando eu vou trabalhar para fora, para extra. Eu tenho que ter o meu legado de conhecimento, meu recurso de trabalhar do alto, com toda a minha equipe de trabalho. Quem dá ordem é o médium. Quem orienta os trabalhos é o médium. É o médium que evoca, é o médium que chama. E vem junto dele as equipes planetárias. Segundo alguns escritores, a Lua até a Terra, nós temos aí 7 dimensões de polícias planetárias. A maior ordem da polícia planetária está muito próximo da Lua. E depois ela vem e chega bem aqui no solo da nossa Terra, que são chamadas polícias de rua, as polícias da noite, que são os espíritos que já protegem as ruas, as calçadas, o povo. Essas, então, nós temos essa escala. E essas ordens, essas 7 escalas ou até mais, elas nos protegem e nos auxiliam sempre no trabalho planetário. Basta que nós venhamos a pedir para eles ajuda deles para que haja uma intervenção. Então, se eu quiser fazer uma intervenção, estou passando uma orientação. Uma intervenção em alguém que está lá, houve na Europa, na Ásia, algum lugar que eu queira orar, porque há um distúrbio muito grande de mortes, ou de qualquer coisa, de enchente, eu não posso trabalhar de maneira nenhuma no solo. Eu não devo e eu não posso trabalhar no solo. Eu preciso trabalhar do alto, para que o médium não sofra consequência fluídica do local, do meio ambiente. Porque se for uma guerra, eu vou encontrar uma grande quantidade de fluidos perturbadores, desajustados, de dores e de sofrimento.
E se o médium se coloca naquele ambiente, o médium fica perturbado, começa a sentir todas as emanações desses espíritos, começa a sentir a dor desses espíritos, o desespero. E por ser essa quantidade, o médium, às vezes, ele se perturba. Em vez de auxiliar, é mais um para ser auxiliado. Por essa razão, sempre que nós vamos trabalhar extra nosso lar, o médium tem que trabalhar do alto. Uma segunda posição para os dirigentes. Quando um dirigente quiser fazer uma limpeza no seu centro, no seu local, no seu ambiente, ele também tem que trabalhar do alto. Porque se o núcleo de trabalho estiver infestado pelos espíritos inimigos, adversário, trabalho, seja o que for, se o núcleo de trabalho, qualquer núcleo, estou falando até uma igreja, estou falando de centro espírita, estou falando de terreiro de umbanda, de candomblé, estou falando de igreja, estou falando de qualquer meio. Qualquer dirigente que ele quiser atender o seu núcleo, retirar dali os espíritos, quer vinculados à sexualidade, ao roubo, à prostituição, à loucura, à doideira, o desequilíbrio, o desajuste, ele também tem que trabalhar do alto. Porque se ele orar ali embaixo, ele sofre a influência do meio ambiente e ele se perturba. Estou falando isso porque, de ordem geral, os padres, os reverendos, todas as pessoas de boa fé que têm vontade de ajudar, se ela não tivesse conhecimento que nosso perispírito assimila o local, assimila o meio ambiente, que nós estamos perturbados pelos fluidos doentios, o médium se perturba. Passado algum tempo, ele não consegue mais continuar aquela prece e aquela vibração. Por quê? Porque ele acaba sendo envolvido pelo local. Assim mesmo é por socorrer um hospital, um pronto-socorro, qualquer emergência. Que você saiu da sua casa, você precisa estar no alto. Orar lá de cima, pedir lá embaixo. Ter um mapa lá de baixo na sua mão. Ver a rua, a calçada lá de cima. Como a gente vê filmes, como a gente vê satélites, por exemplo. É mais ou menos isso. Quando o médium desce, ele passa mal. Ele sofre toda a influência mental daquele local. Toda a dor, todo o sofrimento, todas as misérias, toda a loucura ambiental. Então, a minha resposta dada para a Aninha é uma resposta dada para todos os dirigentes e para todos os médios que assim o quiserem fazer. Quer trabalhar? Nós somos prontos para o trabalho. Mas é necessário que nós tenhamos conhecimento para entrar e sair com galhardia. Nós não podemos entrar numa guerra, chega lá, já morre afogado no fluido. Nem começou a andar. Ai, que fluido pesado. Ai, que eu não aguento respirar. Porque você caiu lá dentro da sujeira, em vez de ficar fora do lixo, você cai dentro do lixo. É esse o entendimento. Se tem um lixo, você tem que mandar lá de cima como que seus tratores vão tirar o lixo. E não você, bendita, me cair dentro do lixo. Aí você cai lá dentro, fica toda sufocada com aquele lixo, você não sabe andar, você não sabe correr, você não sabe nada, fica naquela lama, aquela confusão toda. Aí o médico fala, ai, que fluido pesado, menina, eu precisei sair. Claro que você saiu de lá, mas já saiu infestada. Depois que você já entrou no lixo, você saiu infestada. Pelos fluidos, pelas bactérias, pelas doenças, pelas enfermidades, por onde você entrou. Então, é isso, o médico tem que saber trabalhar. Por isso que é importante estudar, pesquisar, conhecer, trocar ideias, trocar informações. Eu sempre digo, eu gosto que fazem pergunta. A Aninha fez uma pergunta e eu saí aqui do outro lado. Então, é importante a pergunta? É. Se é uma pergunta inteligente,
ela nos leva a vários portais de conhecimento e de auxílio. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Marinha, pode fazer sua pergunta. Horaci, é dentro dessa pergunta mesmo, porque se nós trabalharmos, auxiliar a cidade, o país, a gente tem que subir, como você falou, mais alto, 30, 40, 50 quilômetros. Eu vou te dar uma ideia, Marinha. Quando você olha para o horizonte, o que você vê lá é que ele tem 30 quilômetros. Então, se você pegar 30 quilômetros aqui, acima, 50, 100, e quando nós temos que trabalhar para um continente, vamos supor, aí você tem que ser na altura de um satélite. Já viu aquele satélite que filma, assim, todo o nosso globo, que filma a América do Norte, a América do Sul, que vê todas aquelas luzes? Você teria que ter isso ou ter esse mapa mental lá de cima. Você tem que conhecer os continentes, você tem que conhecer os mares. Então, essa altura de 50 quilômetros, 100 quilômetros, é uma maneira de você não se envolver com o fluido aqui de baixo. É isso, Marinha, que você quis perguntar? É isto. E mais outra pergunta. Quando a gente trabalha nesta... A gente não pode trabalhar com as bacias nossas particulares. Pode, logicamente. Trabalhar na sua cidade, você deixa suas bacias no solo da sua cidade. Então, isso que eu onde você vai recolher os sofredores, onde você vai recolher aqueles que precisam de consolação, a bacia da recuperação, a lama astral, só que você comanda lá de cima. Na bacia, então, a gente pode fazer ela na cidade ou então no país, como você explicou. Você pode fazer as bacias no solo da cidade, aonde você quiser, para recolher os espíritos sofredores, caídos, combalidos, aidéticos, suicidas, todos eles. Necessariamente nós temos que socorrer. Eu já participei com algumas amigas fazendo um trabalho pelos suicidas. E nós fazíamos um trabalho a nível de Brasil. Então, é esse trabalho lá de cima. Nós tínhamos em todas as capitais, nós tínhamos uma bacia para recolher os suicidas originários daquele estado. Mas nós trabalhávamos do alto, porque a necessidade era muito grande. Foi um período que havia muitos suicidas aqui no Brasil, e nós trabalhamos dentro dessa ordem, nesse socorro. Mas tem que haver essa segurança, porque se nós, médios, formos trabalhar com suicida aqui embaixo, muito próximo, qualquer erro de cálculo, nós podemos adentrar com esses suicidas para dentro do nosso lar. Não sei se estão me fazendo compreender. Porque, em vez de eu ajudar, eu acabo trazendo os suicidas para dentro do meu lar, porque eu não faço a defesa correta, o socorro correto, a retirada correta. A importância de abrir e fechar é com o conhecimento. Ficou certo, Marinha? Certo, Horaci. Muito obrigada. É isso mesmo. Se houver erro, você pergunta ao protetor. Você quer fazer um trabalho, você fala, eu quero socorrer os suicidas na minha cidade. Eu quero falar com o meu anjo da guarda, você faz uma prece agora, quero falar com o meu anjo da guarda, quero falar com o diretor espiritual da minha cidade, quero falar com a equipe que trabalha nesse sentido, para que eu possa socorrer. Então, durante a noite, você faz uma proposta de fazer uma reunião com esses espíritos da cidade, daqueles que trabalham, de muitas organizações, que eles precisam de um médium, de um intermediário, para poder eles desenvolver um trabalho. Então, todos os espíritos têm vontade de socorrer o suicida, mas necessariamente eles precisam de um médium. Necessariamente eles precisam de um médium. Porque somos nós, médios, que somos os doadores. A nossa vontade ela é de suma importância, porque nós somos doadores da vitalidade, nós somos doadores do ectoplasma.
Então, se um médium quiser socorrer uma cidade, vai pedir para Deus, para os espíritos dirigentes e tudo mais, para o Cristo, todas as ordens religiosas, põe todo mundo para trabalhar, os índios, os caboclos, pretos, todo mundo, não pode deixar ninguém sem trabalho. Mas o médium tem que entender que ele é o dono da ideia, o dono do pensamento, do desejo, do amor e da caridade. Então, a necessidade da doação ectoplasmática. E aqueles que já estudaram sabem que isso é de suma importância. O ectoplasma, a energia vital é fundamental para que o médium realize um bom trabalho. Todos os espíritos, todos, sem exceção, necessitam do fluido vital para realizar um trabalho. Então, se o médium comprometer a sua vitalidade, a sua organização física e espiritual, ele vai ficar doente, vai ficar desvitalizado. Por essa razão, o médium tem que ter o conhecimento de entrar com a equipe de trabalho, toda a equipe de organização, todo o ectoplasma disponível para o seu trabalho, é um conjunto para que realize todo bem. E o médium tem que se preservar para que ele não caia no meio do caos. Porque se ele cair no meio do caos, ele precisa de alguém para tirar de lá. Aí você pede ao seu amigo, alguém que te ama, e fala assim, faz um Pai Nosso para mim que eu preciso sair do caos. Eu caí numa barra funda aqui e agora eu preciso sair. Por quê? Porque o médium desceu. Entenderam o que eu estou falando? Por isso que médium tem que ter disciplina. 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 Nada de fantasia. Eu vou lá ver, sabe aquele curioso que não tem o que fazer? Eu falei assim, não, eu vou pertinho para ver o que eles estão. Vai, desce lá. Desce que você cai naquele emaranhado de fluido, e aí você vai ficar perdida lá e vai pedir socorro. Então, é isso. É isso. Nós sabemos, existem histórias, né, da Meimei, que ela foi na casa dela, chegou lá, os fluidos eram discordantes, e ela não conseguiu voltar para a colônia do nosso lar. Por quê? Porque ela caiu naquele fluido discordante que estava ali. E aí ela não sai, precisa de prece, precisa de ajuda. E é o que nós falamos. Quando nós ficamos obsediados, nós precisamos de ajuda, porque o médium não sai mais sozinho, fascinado, subjugado. Por isso que ele tem que trabalhar com conhecimento de causa. Se não me entenderam, fique pronta para o ano que vem e falar assim, eu quero saber disso, quero que você explique, até eu entender do começo ao fim, bem entendidinho. E você sabe que eu sou falante. Eu não tenho medo de falar. E nem de comentar, porque eu entendo que nós, médios, nós somos grandes sofredores. Eu fui uma grande sofredora como médium, porque a gente comete muitos erros por falta de conhecimento. Até hoje eu estou estudando, estou fazendo pesquisa, agora vou fazer pesquisa novamente, porque nós temos essa necessidade de conhecer melhor. Para quando adentrarmos a uma situação, eu tenho que saber entrar e sair. Certo? Caso vocês não lembrem, faz um escritinho. Deixa tudo escrito, manda lá para ele. Quero que fale isso, sobre isso, que nós vamos continuar falando. É muito importante que vocês, durante esse período que nós vamos ter, de dezembro e janeiro, porque a gente só vai voltar no dia 11 de fevereiro, que vocês anotem, façam as suas anotações, para que quando nós retornarmos, possa ser perguntado, e aí tem a oportunidade de sanar, de verificar. É muito importante isso, porque às vezes a gente passa, acha que vai guardar na cabeça, e nem meia hora depois já não lembra mais qual foi a pergunta, nem um minuto depois já não lembra. Então, é necessário isso. Fabiana, pode perguntar.
Então, é rapidinho. Assim, na minha vida inteira, sempre foi muito sacrifício para eu conquistar as coisas, né? Muita pedreira, pedreira, e até hoje. Então, o que eu poderia fazer, assim, para poder dar uma aliviada na trajetória? Porque eu estudo, me dedico, trabalho, e, assim, sempre aquele esforço, sabe? Tanto na vida amorosa também, é muito geral, né? Então, eu queria uma orientação aí. A orientação que eu vou dar para a Fabiana é para todos os médios, porque a problemática da mediunidade é a mesma. Pode apenas só mudar de nome e de colorido, mas é a mesma coisa. Então, quando a gente vem aqui para nós sermos médios, e deve ser o caso da Fabiana, como foi o meu, então a gente vai conversar sempre com alguns instrutores, alguns dirigentes de casas espíritas e tudo mais, e as pessoas falam para nós assim: você tem que trabalhar, você tem que fazer caridade, você tem que ser caridosa. Mas a gente não entende bem isso. Então, eu trabalhei em volta de 30 anos nessa visão que eu tinha que trabalhar e fazer caridade. Mas em nenhuma vez, nenhum grupo de estudo, ninguém me falou: Araci, você sofrerá consequência de todos os trabalhos por onde você estiver. Ninguém me falou isso. Então, durante 30 anos que eu trabalhei, eu sofri consequências. Consequência do meu lar, consequência do meu filho, consequências em todos os sentidos. Doenças, tudo. Mas eu nunca deixei de ser caridosa. Mas quando a situação se agravou de ponto, eu questionei, porque nenhuma vez, nenhum momento da minha vida eu havia parado e deixado de ser caridosa, porque eu achava que eu tinha que trabalhar. Quer por bônus hora, quer por isso, quer por aquilo. Então, eu trabalhei. Não foi falta de trabalho. Mas eu questionei a minha equipe de trabalho, por que tanta desgraça? Por que tanta pedrada? Por que de tanta dor e tanto sofrimento sobre mim? Por que dava tudo errado e eu não conseguia fazer as coisas certas? Eu tive a grata satisfação, eu amo minha equipe de trabalho, porque eles são os melhores do mundo, e a única coisa que eu recebi como informação era se vai estudar. Isso foi a vida inteira, até hoje. Se eu falar isso, vai estudar assim, vai estudar. E isso foi a minha vida. Só que depois desses 30 anos, eu comecei a estudar com profundidade. Profundidade, depois de toda a minha equipe de trabalho, foi com profundidade. O que eu entendi disso? Eu entendi que aqueles espíritos que foram me levar à falência, estou falando de falência física, a falência dos bens, de tudo, doença, falência, falta de dinheiro, a desgraça total, sem conseguir contornar isso. Quando eu parei, estudei, vi que eu precisava socorrer. A minha caridade tinha que ser para todos os espíritos que me levaram à falência, que me levaram à perda, que me levaram à destruição do pão de cada dia. Mas aí eu já estava aqui. Mas nem assim me tirou a garra de retirar. Então, eu comecei a retirar os espíritos que me causavam danos de ordem financeira, que não foi pouco. Espíritos que me causavam danos da doença, todo tipo de doença. Quando sarava de um lado, enferrujava do outro. Quando eu tirava do outro lado, o outro estava estragado. Então, eu comecei a trabalhar, socorrer os espíritos que me causavam doença, os espíritos que perturbavam as minhas filhas, de todas as ordens.
Porque filho de médium é muito bagunceiro, desordeiro, gostam de tudo que é espírito que aparece pela porta. Passou, eles já querem. Então, até eu entender que eu que tinha que defender as minhas filhas, que tinha que defender o meu lar, que tinha que defender a minha família, que tinha que defender que era eu, que essa defesa não caía de cima. Então, eu mudei toda a minha estratégia. Eu parei e recomecei com uma nova estrutura. Criei um sistema de oração e de prece pelo meu lar, pela minha dificuldade. Eu não vou contar a história da minha vida, se eu contar, tem coisa para limpar aí que não acaba mais. Então, o que eu entendi? E eu digo para você, Fabiana, fecha os seus trabalhos externos e fala assim, Fabiana, agora em 2025 você vai cuidar toda a sua vida financeira, vai tirar todos os espíritos que vêm desta vida e de outras vidas, trabalhos feitos, magias e feitiçaria dentro da ordem financeira, vai tirar todos esses espíritos doentes e enfermos desta vida, de outras vidas, de magias e feitiçaria, vai tirar os espíritos brincalhões, zombeteiros, levado à breca de dentro da sua casa, sua família, tira tudo. Então, quando o médium começa a trabalhar para ele, isso é um leque. É um leque. E até hoje eu estou trabalhando na minha família. Até hoje. Embora minhas filhas hoje aprenderam a rezar, depois de muita dor, elas aprenderam a rezar. Depois que tanto bater a testa, aprenderam a rezar. Porque é assim, depois que bate, aí aprende a rezar. Aí elas voltaram, mãe, vamos rezar. Hoje elas rezam sozinhas. Elas se viram sozinhas. Porque se acham poderosas, mas o tempo muda e a pessoa volta a ser mais humilde. A pessoa aprende a orar por ela, pela casa, pela família, pelos filhos, pela escola. E ainda dentro desse meu trabalho particular e íntimo da minha família, eu tenho que rezar com ele todo dia para o grupo de estudo. Todo santo dia eu preciso rezar para os grupos de estudo. Porque eu sou atacada pelos espíritos inimigos da doutrina. Então, não é que eu estou feliz aqui, que assim não sou tão. Eu sou guerreira, eu sou briguenta, eu sou briguenta. Eu não sou mansinha, eu sou briguenta. Então, eu fico brava quando me impede que eu tenho que rezar, me impede que eu tenho que estudar, me impede. Ele reza para você fazer a aula, ele reza para você fazer isso. Vamos rezar. Eu sou audaciosa, eu sou guerreira. Eu não sou um espírito assim, vou esperar. Não, não pode bater. Eu sou meio samurai. Bate uma vez, eu olho. Bate a segunda, eu olho. A terceira, eu parto para a guerra. Não, não pode me bater, eu não aceito. Porque se eu deixar me aniquilar, eu não estaria aqui. Se eu deixasse me eliminar, eu não estaria aqui. Se eu parasse, falar, ai, meu Deus, eu sofro demais, eu apanho demais, eu não fazia minhas aulas. É assim, eu vou fazer a aula e você não me mexe comigo, não. Se você se mexer, eu te enfio na bacia. E você vai tirando todo esse fluido, você vai virar gente, você vai para uma escola aqui, você não me atrapalha. Então, eu não sou essa pessoa mansinha, porque se eu for mansinha, eu já morri. Entendeu? Se eu for mansinha, eu já morri. Quer fazer mais alguma pergunta para mim? Então, sede guerreiras. Muito poderosa, forte. Cuide da vossa família. Cuide dos seus filhos. Entendeu, minha amiga que perguntou para mim, a Fabiana? Entendeu, Fabiana? Entendi, sim. Obrigada. E você tem uma bela equipe de trabalho. Talvez você não saiba como trabalhar com ela, certo, Fabiana? Certo. Então, entra forte. Entra forte com a sua equipe de trabalho, hein, Fabiana? Põe ordem na casa, põe disciplina, põe organização. E fala para ninguém mexer com você, tá bom? Não pode adentrar o portão da sua casa. Respeita você dentro da tua casa. É assim que é. Cada um no seu limite e eu no meu. Ok?
Ficamos entendidos? Foi como vocês ficaram conhecendo um pouquinho da Araci. Fizeram uma pergunta para ela, respondeu que ela é guerreira. Que ela é guerreira, ela não é mocinha, não. Tá ok? Quer dizer, desde que não bata na minha porta, não ultrapasse a minha cerca. Tá tudo certo, pode fazer bagunça para o lado de lá. Não fure a minha defesa. Furar a minha defesa, eu estou armada. Entendeu? É assim que funciona. Então, vamos lá. Vamos pedir proteção, vamos pedir equipe de trabalho, vamos evocar todas as nossas equipes de trabalho. Então, vamos lá. Corajosas e fortes.